Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feira nós estamos aqui para falar acerca da diluição de soluções. Portanto, o tema de hoje, diluição de soluções. A pergunta é, o que é diluição de uma solução? É simples de perceber. Para tal, nós vamos considerar esses sistemas que nós temos aqui. Então, inicialmente, eu tenho aqui um recipiente qualquer que contém uma solução que eu chamo de solução inicial. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma certa solução, ou seja, tenho um certo volume de uma solução qualquer, que eu vou chamar aqui de V1. Então, se é uma solução, é porque tenho um soluto e um solvente. Então, significa que nesta minha solução, que está neste recipiente aqui, temos lá um soluto dissolvido. Então, a quantidade de soluto podemos expressar, por exemplo, em termos de massa. Então, eu tenho aqui uma certa quantidade, neste caso de um soluto que está dissolvido aqui, que eu chamo de M1, essa quantidade. Mas aqui, isto aqui é uma solução, nós sabemos que uma solução tem uma certa concentração. Quando eu dissolvo o soluto num certo volume de solução, então eu considero a concentração dessa solução. Então, esta solução aqui tem um certo volume, pois eu adicionei aqui uma certa quantidade desta solução. Então, tem um certo volume desta solução que eu chamo de V1. Se é uma solução, eu tenho alguma coisa que está dissolvida, que é o soluto. Então, tenho aqui uma certa quantidade de soluto que eu chamo de M1. É a massa do soluto que está dissolvido aqui. Se é uma solução, é porque temos uma concentração dessa solução, que nós vamos chamar aqui de C1. Então, como é que nós podemos calcular a concentração de uma solução se eu tenho a massa e o volume? Simplesmente, nós podemos dizer aqui que a concentração dessa solução pode ser determinada da seguinte maneira, que vamos chamar de C1. Vamos ver o que é. É a relação entre a massa do soluto, que é a substância que vai estar dissolvida nesta solução, e o volume, neste caso, desta solução. E o que vai acontecer se nesta minha solução inicial, que tem este certo volume, uma certa massa dissolvida e uma certa concentração, o que vai acontecer se logo de seguida eu adicionar neste recipiente uma certa quantidade, neste caso, de água? A água é um solvente. Aqui estou a dar exemplo da água, pode ser um outro solvente. Então, eu tenho aqui um certo volume V1, uma certa massa da substância dissolvida e uma certa concentração desta solução. Então, a concentração desta solução pode ser calculada desta maneira aqui. A concentração vai ser o quê? Massa do soluto sobre o volume da solução. Mas esta fórmula aqui, o que me mostra? Me mostra algo tão interessante, que existe uma relação inversamente proporcional entre a concentração e o volume. Então, vejam aqui o que está acontecendo. Eu tenho um certo volume V1. Eu acrescento aqui uma certa quantidade de água. Então, isso demonstra claramente que o volume desta solução vai ter que aumentar. Eu tenho um volume V1, acrescentei uma certa quantidade de água, então o volume da solução deve aumentar. Então, eu passo a ter agora uma solução que tem um outro volume, que eu vou chamar neste caso de volume V2. Se eu tinha uma solução com um volume V1, eu acrescentei uma certa quantidade de água, então o volume teve que aumentar. Então, passou de V1 para V2. E também temos algo interessante. Olhando para esta fórmula aqui, concluímos que a concentração e o volume são inversamente proporcionais. Ou seja, quando o volume aumenta, a concentração, neste caso, deve diminuir. Então, se eu inicialmente tinha um volume V1 e uma concentração C1, mas eu acrescentei uma certa quantidade de água, o volume aumentou, passou de V1 para V2. Então, significa que a concentração C1 também se alterou. Então, esta concentração C1 alterou-se. Por quê? Porque existe uma relação inversamente proporcional entre o volume e a concentração. Assim que eu aumentei uma certa quantidade de água aqui, o volume aumentou. Então, quando o volume aumenta, a concentração deve diminuir. Então, passo a ter agora nesta solução aqui uma concentração que eu chamo agora de C2. Mas podemos concluir alguma coisa, que a quantidade de soluto que está aqui dissolvida no início vai ser a mesma que vai estar dissolvida aqui, pois eu não acrescentei nada de soluto, apenas acrescentei água, alterei o volume e alterei a concentração, pois existe uma relação inversamente proporcional neste caso entre o quê? Entre a concentração e o volume, mas o que está dissolvido aqui ainda continua sendo a mesma coisa, pois eu não acrescentei mais nada de soluto. Então, a quantidade de soluto permanece a mesma, pois eu não acrescentei nada de soluto. Então,
neste início, ou nesta solução inicial, a quantidade de soluto vai ser igual à quantidade de soluto nesta minha solução final. Então, aqui podemos concluir que a quantidade de soluto permanece a mesma. Nós não mexemos na quantidade de soluto, mexemos no volume e na concentração, mas a quantidade de soluto permanece inalterada. Então, nesta minha segunda solução, que é a solução final, eu tenho um certo volume, uma certa concentração e a massa do soluto. Então, eu posso também calcular a concentração dessa solução usando aqui a fórmula. C2 vai ser igual a quê? A massa do soluto e o volume da solução. Mas nós acabamos de ver que na diluição, ou quando nós acrescentamos aqui água a uma certa solução, o volume altera-se, a concentração altera-se, mas a massa do soluto na solução inicial permanece a mesma, assim como na solução final permanece a mesma. Ou seja, no estado inicial, a massa do soluto é igual à massa do soluto no estado final. Ou seja, nesta solução, assim como nesta aqui, a quantidade de soluto é a mesma. Então, eu posso dizer claramente que a quantidade de soluto no início é igual à quantidade de soluto no fim. Então, nesta fórmula aqui, como é que nós podemos calcular a massa? Se eu quero calcular a massa, simplesmente eu fico com o quê? A massa do soluto vai ser o quê? C1 vezes V1. Nesta solução, se eu quiser calcular a massa, fico com M1 igual a C2 vezes V2. Então, nós acabamos de ver que a massa do soluto no início é igual à massa do soluto no fim. Então, M1 é isso aqui. Então, posso dizer que tenho aqui C1 vezes aqui V1 tem que ser igual a quê? Na solução final, como é que nós calculamos a massa do soluto? Usando isso aqui. Então, temos aqui C2 vezes V2. Então, conclusão, chegamos assim à fórmula da diluição. Então, temos aqui a fórmula da diluição. Temos aqui o estado inicial, ou seja, tudo que aparece antes dessa igualdade aqui diz respeito à solução inicial. Veja que a solução inicial tem uma concentração maior que a da solução final, por causa da relação inversamente proporcional. Quando eu adiciono aqui um solvente a uma certa solução, o volume eleva-se. Então, existe uma relação inversamente proporcional entre o volume e a concentração. Quando eu elevo o volume, a concentração diminui. Então, este processo de adição de um solvente a uma solução para que a sua concentração diminua é aquilo que nós chamamos de diluição. Então, diluição o que é? É o processo em que um solvente é adicionado a uma solução com o objetivo de diminuir a sua concentração. Então, significa que a concentração desta segunda solução aqui é menor que a concentração desta primeira solução. Então, temos aqui a fórmula geral da diluição, que nos diz o quê? Que existe uma relação inversamente proporcional entre o quê? Neste caso, a concentração e o volume. Quando eu aumento a concentração, o volume baixa. Quando eu aumento o volume, a concentração diminui. Então, temos aqui a fórmula da diluição. Mas atenção a algo muito importante, ao volume V2, ao volume final da solução. Nós podemos notar, com base nesse esquema aqui, que eu inicialmente tenho um volume V1. E eu adicionei aqui uma certa quantidade de água, ou seja, eu adicionei aqui um certo volume de água. O que aconteceu com isso? Notamos que o volume aumentou desde a primeira solução. Eu tinha uma certa solução com um certo volume V1. Eu adicionei uma certa quantidade de água, um certo volume de água eu adicionei. Então, o volume elevou-se. Então, por causa disso, tenho agora um volume V2. Então, podemos concluir que este volume V2 aqui provém da soma do volume da solução inicial mais do volume de água que eu adicionei. Então, podemos dizer que o V2 é calculado da seguinte maneira: o volume da solução inicial mais aqui o volume que se adiciona. Neste caso, eu vou colocar aqui VA, significa volume adicionado, que neste caso é AA. Então, para calcular aqui V2, temos que usar esta fórmula aqui. Atenção, este V2 é a soma do volume da primeira solução mais o volume do solvente que se adiciona. Então, é assim que nós podemos calcular o que, neste caso, é o volume da solução final. Então, basicamente, sobre o conceito de diluição, é isto aqui. Agora vamos resolver alguns exercícios em que nós vamos praticar este conceito de diluição. Então, eu tenho aqui a ficha de exercícios. Então, eu vou responder aqui uns 2 exercícios que nós vamos resolver. Então, nós temos aí o exercício número 77, diz o seguinte:
Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,20 mol por litro de hidróxido de potássio, iremos obter uma solução de concentração molar igual a. Temos que interpretar muito bem este exercício aqui. Então, vamos esquematizar para não termos problemas aqui. Então, eu tenho inicialmente aqui uma certa solução, tenho aqui o quê? 20 ml dessa solução, que tem uma concentração, neste caso, de 0,20 mol por litro. E depois, aqui disse claramente, se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,20. Então, eu tenho 20 ml desta solução a esta concentração e nesta aqui eu adiciono o quê? 80 ml de água. Então, o que eu espero que aconteça? Eu espero que no final das contas eu tenho o quê? Um outro volume da solução. Tinha 20 ml, adicionei mais 80 de água, o volume deve aumentar, neste caso para 100 ml. Agora, qual é a concentração aqui? É isso que eu quero saber. É isso que o exercício quer saber. Então, vamos tirar aqui os dados. Isso aqui era só uma esquematização. Temos os dados. Então, concentração da solução inicial, qual é? Neste caso aqui, diz aqui a concentração da solução inicial é de 0,20 mol por litro. O volume desta solução inicial, V1, 20 ml. E a quantidade de água que se adiciona, então o volume da água adicionar, então temos 80 ml. E queremos a concentração que é final, a concentração C2, eu não sei. Bom, isso aqui é uma divisão, adição de um solvente a uma solução. Então, o objetivo é a concentração diminuir. Então, como é que nós calculamos a concentração? Após a divisão ou antes da divisão, aplicando esta equação. Então, eu já sei que para calcular a concentração, eu quero C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. C1 já tem, V1 já tem, C2 é o que eu quero e V2 não tem. Então, apesar de não terem dito, tem que também determinar quem? V2. Hoje ainda não tenho V2. Mas é simples determinar V2. Por quê? Nós vimos que o V2 é a soma do volume inicial e do volume adicional. Então, neste caso aqui, V2 vai ser igual a quê? Volume inicial mais o volume adicional, que neste caso vai ser a água. É o que se adiciona. Então, V2 vai ser igual a quê? Volume inicial, 20 ml. Mais volume adicional, que é o volume da água, é de 80 ml. Conclusão, isto dá 100 ml. Então, o volume final é de 100 ml, conforme nós havíamos interpretado aí. Então, já temos todos os dados, podemos fazer as contas aqui. C1 é isto aqui. Então, eu quero C2, então isolo C2. C2 vai ser C1 vezes V1 dividido por V2. Então, C2 vai ser igual a quê? C1 temos 0,20, neste caso mol por litro, vezes o quê? V1, que é de 20 ml, dividido por quê? V2, 100 ml. 100 ml. Atenção, o volume deve estar na mesma unidade aqui. Se eu tivesse aqui mililitros e aqui litros, não poderia fazer o cálculo. Tinha que converter um volume para que tenha a unidade do outro. Já que aqui é mililitro, não há nenhum problema, pois nós vamos cortar. Então, a unidade do volume deve ser a mesma. Então, vamos ver aqui, C2 vai ser igual a quê? Isto aqui na notação científica, vamos dizer 2 vezes 10 elevado a menos 1. Isto aqui é a mesma coisa que dizer 2 vezes 10 elevado a 1 positivo. É isso. E aqui temos o quê? Temos 1 vezes 10 elevado a 2. Então, este vezes este aqui dá o quê? Vai dar 4 vezes. Aqui vamos ter o quê? 10, 10. Potência com a mesma base. Então,
mantemos a base, somamos os expoentes. Menos 1 mais 1. Então, vamos ter menos 1 mais 1. Tudo dividido por 1 vezes 10 elevado a 2. Então, C2 vai ser igual a quê? Este vezes este aqui. Não, este dividido por este aqui. Aqui é uma divisão, né? Então, este dividido por este aqui dá 4. Agora, esta operação, quanto vai dar? Vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Então, na prática, nós vamos ter o quê? Aqui vamos ter 10 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, tudo isto aqui automaticamente vai dar 1. Então, ficamos aqui com 4 dividido por 1 vezes 10 elevado a 2. Então, isto dividido por isto aqui dá 4. Vezes aqui, temos aqui, isto aqui. Agora, esta potência de 10, quando passa para lá, vai passar com sinal negativo. Então, vamos ficar com 10 elevado a menos 2. Então, vamos fazer aqui 10 elevado a menos 2. Então, ficamos com esta concentração. Isto é igual a 0,04. Então, a unidade que resta é mol por litro. Mol por litro. Então, a concentração final é esta aqui. Então, vejam aqui que a concentração final é menor que a inicial, pois na diluição, quando se adiciona um solvente, o volume aumenta e a concentração diminui. Então, a concentração final é menor que a inicial. Então, basicamente, esta é a ideia por trás da diluição. Então, este aqui foi o primeiro exercício que nós resolvemos aqui. E vamos resolver um segundo exercício. Vamos resolver aqui um segundo exercício. Eu iria apagar tudo isto aqui. Vamos resolver aqui um segundo exercício. Vamos resolver o segundo exercício. Vamos fazer aqui um segundo exercício. Vamos resolver o segundo exercício. Então, já vimos como nós podemos aplicar esta forma. Vamos lá pegar aqui o exercício número 75. 75 diz o seguinte: diluição é uma operação muito empregada no nosso dia a dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado. Pois, considere 100 ml de um determinado suco em que a concentração do soluto seja 0,4 mol por litro. Depois, o volume de água em mililitros que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol por litro será D. Então, vamos interpretar também usando aqui alguns esquemas. Então, disse aqui claramente considere 100 ml de determinado suco em que a concentração do soluto seja 0,4. Então, inicialmente, nós temos aqui o quê? Temos o quê? 100 ml de um determinado suco e a concentração dessa solução é de 0,4. E nós sabemos que normalmente pela diluição nós temos que adicionar aqui água para que o volume, neste caso, da solução aumente, mas consequentemente a concentração deve diminuir. Então queremos a concentração diminuída neste caso. Mas aqui já nos dizem qual é essa concentração diminuída, aquela concentração final. Diz aqui é de 0,04. Então 0,04 é esta concentração que nós temos aqui. Então, nós queremos saber justamente o volume desta água que nós temos que adicionar aqui para que a concentração passe a ser esta aqui. Eu tenho esta concentração no início, este volume, então eles querem saber qual é o volume de água que eu devo adicionar nesta solução para que a concentração passe a ser esta aqui. É justamente isto que o exercício pede. Então, vamos tirar aqui os nossos dados. Temos aqui como dados que a concentração inicial qual é? É de 0,4 mol por litro. O volume inicial é de 100 ml. E a concentração final, já sabemos que deve ser este aqui. Então, C2 vai ser 0,04 mol por litro. E nós queremos saber qual é o volume da água que se deve adicionar. Eu não sei. Então, já que é uma diluição, eu sei que a equação eu tenho que usar esta aqui.
Então, vou dizer o quê? Vou ter aqui C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Então, C1 temos, V1 temos, C2 temos, V2 não temos aqui. E para calcular a quantidade de água, nós temos que ter esta fórmula aqui, ou seja, V2 seria o quê? Seria V1 mais a quantidade de água adicionada. Mas só temos V1 nos dados, então precisamos no mínimo deste aqui para calcularmos a quantidade adicionada. Neste caso é a quantidade de água. Então também temos que calcular aqui V2. Então temos que calcular V2. Então podemos prosseguir. V2 vai ser igual a quê? C1 vezes aqui, V1 dividido por C2. V2 vai ser igual a quê? Concentração 1 é este aqui. Isto aqui, a notação científica ficou o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 1 mol por litro. Vezes o quê? Aqui, V1 é isto aqui. Então, 100 mililitros. Agora, C2 é isto aqui, que é 4 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Temos isto aqui. Então, isto e isto eliminamos. Então, vamos ter o quê? Vamos ter aqui V2. Então, nós sabemos que 100 é 1 vezes 10 elevado a quê? A 2. Então, podemos reescrever assim. Aqui, vamos colocar o quê? 1 vezes 10 elevado a 2 positivo. Isto aqui, mililitros. Então, este vezes este aqui dá 4. Puxa, aqui, potências com a mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, vamos ter aqui menos 1 mais 2. Vai dar aqui menos 1. Aqui embaixo temos 4 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui vai dar 1 positivo, não menos 1. Vai dar 1 positivo, né? Daqui aqui é menos 1 mais 2, então vai dar aqui 1 positivo, não menos 1, conforme disse. Então é mais 1 que vai dar. Então, agora temos o quê? Isto aqui vai nos resultar em 1. Agora, temos o quê? Aqui, divisão de potências com a mesma base. Então, temos a base e temos que subtrair os expoentes. Então, vamos ter aqui 1 menos 2. Então, V2 vai ser igual aqui a 1 vezes o quê? 10. Aqui 1 mais 2. Isto é o mesmo dizer V2 igual a quê? A 1 vezes 10 elevado a 3. Isto é o mesmo dizer mil, mais a unidade que resta mililitros. Mililitros. Então, V2 é igual a 1000 mililitros. Só que este aqui não é o volume que se pede, este é o volume da solução final. O volume que se pede é da água que se adiciona. Então, eu sei que V2 é dado por esta forma. Então, tenho V2. Tenho V1, posso calcular o volume adicional. Então, eu sei que V2 é igual ao volume V1 mais o volume adicional, neste caso, que é o volume da água, no caso deste exercício. Então, para calcular isto aqui, posso o quê? Volume adicional, que é o volume da água, vai ser o quê? V2 menos V1. Então, vamos ter aqui o volume adicional vai ser o quê? Volume 2, 1000 mililitros, menos o volume 1 é de 100 mililitros. Conclusão. A conclusão qual é? Resposta 900 mililitros. Então, o volume, neste caso da água, é de 900 mililitros. Então, a resposta neste caso seria o quê? Alternativa B, 900 mililitros. Então, em termos gerais, era basicamente isto que nós queremos trazer acerca aqui do conceito de divisão e até a próxima aula.